Belezinha, cientistas? Meu nome é Guilherme Silveira e hoje a gente vai ver a distância entre dois trechos de DNA. Bora lá! Bem-vindo ao meu canal mais pop de K-pop e hoje de novo com a convidada especial, a Vanessa Leiko Oikawa Cardoso. Isso aí, Gui. Foi difícil. Tudo bem? Mas, bom, não preciso na próxima vez falar os 4 nomes, né? Tudo bem, e você? Tá tudo bem. Vamos pro próximo desafio? Não, vamos lá. Então vamos lá. A gente tá começando a chegar já nos algoritmos mais doidões que você tinha falado lá atrás, que eu tô louco para implementar, para ser bem sincero. Então agora o próximo, naquela árvore que a gente estava olhando, é o da distância de edição, né? E esse eu acho que é um algoritmo super legal, porque ele é legal da gente ver, não necessariamente do DNA, esse é um dos que, mesmo em programação nas competições, era uma coisa muito palpável, que é para erro de digitação. Então imagina que eu digitei chocolate, né? Eu queria digitar chocolate, mas eu digitei chocolate. Então o quanto que eu errei aqui, né? Qual foi o meu erro? E o meu erro, dá para ver, é óbvio, né? O erro aqui é um erro 1, que eu esqueci de digitar a letra C, né? É um erro de remoção ou de inserção, né? Faltou inserção. E da mesma forma eu poderia ter digitado chocolate. E aí também era um erro, só que agora é de inserção, ou o contrário, né? Da letra C. Ou eu poderia ter digitado chocolate. E aí, na verdade, era uma troca da letra O para a letra U. Uhum. Então, eu aprendi esse algoritmo no mundo de correção de palavras, né? Quando você digita lá no Google chocolate e ele sabe que era chocolate que você queria dizer, né? Que legal. Isso. Não sabia desse algoritmo. Então, você acha legal isso, mas é muito mais legal depois que você aprender. Eu também acho legal, mas é muito mais legal depois você imaginar que isso serve para a gente pegar duas sequências, então o famoso ACTG e ACCG, e imaginar qual é a mutação mínima ou qual é o mínimo de coisas que aconteceram para que essa daqui tenha se transformado nessa. Então, mesma ideia, só que num mundo totalmente diferente e muito, eu acho muito mais legal. É, assim que a gente vai estudando a evolução molecular, né? Legal, de como legal. As sequências vão evoluindo. Poderia pegar até mesmo a árvore, entre aspas, genealógica de um vírus, à medida que vai ocorrendo as mutações, deve dar para estimando a probabilidade de ter sido certas sequências, né? Uhum. Como você falou aí, probabilidade tem uma certa preferência, por exemplo, ali que a gente fala de mutação, no caso da substituição, por exemplo, você tem um A, será que esse A, ele tem uma preferência em ser substituído por um T, ou por um C, ou por um G? Existe sim uma preferência. No caso, ele ser substituído por um G, porque eles são do mesmo grupo químico. E é curioso, né? Porque no teclado também tem essa preferência, né? Por causa das posições da tecla no teclado. Ah, verdade. Uhum. Mas diga, vai lá. E aqui é uma coisa química mesmo, né? Uma estrutura. Porque a gente chama o A e o G, né? Que é a adenina e a guanina, são purinas. É do grupo das purinas. E o C e o T são do grupo das pirimidinas. Então, as purinas, elas têm 2 anéis, enquanto as pirimidinas têm um anel. Então, se você pensar na estrutura química, para você manter aquela conformação do DNA, é muito menos danoso, vamos dizer assim, substituir um A por um G, porque vai continuar com os 2 anéis. A partir do momento que você troca um nucleotídeo de 2 anéis por um, aquilo diminui. Então, é até a distância ali entre as duas bases pareadas que vai modificar. Então, quer dizer, imaginando que foi uma mutação, né, sei lá, um raio cósmico que bateu ali no DNA, não sei se faz sentido, e aí mutou aquele A, vai mutar aquele A, então você imaginar que você tem então 2 anéis, e aí é muito mais provável que esses 2 anéis continuem lá e virem o G, do que esses 2 anéis se destrua um anel por completo e fique só um lá e que vira um C, sei lá, por qualquer motivo. Além dessa questão da distância que teria que se reestruturar. Isso. Por que a gente tem mais mutação entre A e G ou entre C e T? Porque elas permitem essas mutações. Enquanto as que trocou de A para C ou para T, que são mutações entre grupos diferentes, provavelmente elas foram eliminadas, né? Por conta justamente dessa alteração da distância. Legal. Aquele caso do avião. É um caso real, que ele queria saber onde colocar uma blindagem no avião. Então, aquele exemplo, não sei explicar eu sei qual é o exemplo, eu também não sei explicar direito o exemplo, mas sei qual é o exemplo. De que aviões na guerra, e os aviões iam pra guerra, e eles queriam saber onde era mais importante blindar, porque blindagem é uma coisa escassa, pesada, não sei o quê, e olharam todos os aviões que voltavam e os tiros estavam sempre na parte de trás, sei lá.
E aí eles Que é blindaram em bastante a parte de trás. não relevante, né? Porque se o avião tá voltando, significa que aquela parte que ele levou o tiro não é importante. Eles tinham que ver os aviões que caíram, né? E aqui seria a mesma coisa. Os aviões, aqui, então, o survivalship bias, né? As mudanças de A para C ou A para T, a gente não vê elas porque elas foram embora, né? As outras. As que não ficam, né? Foram embora. Então quer dizer que provavelmente, então, né, esse algoritmo, quando a gente aprende a versão básica, é justo isso. O custo é 1 para adicionar uma letra, o custo é 1 para tirar uma letra e o custo é 1 para uma troca. E o que você está me dizendo é que no mundo real, a troca tem custos distintos, provavelmente, justo para dar essa probabilidade. Isso, a gente vai começar aplicando um custo 1 para tudo quanto é edição, né? Mas no mundo real, na verdade, tem um peso, cada edição tem um peso. E colocando custos distintos, a gente está trabalhando, entre aspas, com essa probabilidade, né? Simulando essa probabilidade. Bora lá, vamos ver lá. Então, dado duas strings ST, possivelmente tamanhos distintos, a distância de edição é o número mínimo de operações de edição para transformar S em T. E essa blá, 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 as duas operações incorporam um contínuo intervalo. É isso, né? É isso que ele está falando. Mas ele já está dando, o autor já está dando um gostinho do que vem adiante, né? É que um gap, né, um buraco, né? Eu deixar de digitar uma letra tem custo 1. E eu deixar de digitar 2 letras tem custo 2. Deixar de digitar 3 letras tem custo 3. Né? Cresce linearmente, 1 mais 1 mais 1 mais 1, né? Por enquanto é isso. Mas ele está dizendo, olha, daqui a pouquinho não vai ser isso. Vamos dar um copy-paste aqui e fazer a mesma coisa? Só que eu vou roubar? Eu não vou roubar. Eu roubo ou não roubo? Não vou roubar. Vamos usar o mesmo aqui. Vamos criar um novo do que do anterior. Vou dar um file new. Rosalind Edit, né? Aliás, eu fui ver um teste de PCA do Covid, PCA alguma coisa, esqueci o nome. PCR, alguma coisa que é feito na farmácia, hoje em dia, aí manda pro laboratório. E aí, no site das farmácias que você entra, tem uma foto de tipo do certificado que você recebe no final, se foi positivo ou negativo. E lá no exemplo do nome da pessoa que eles colocaram é Rosalind, que eles colocaram. Que legal. Eu até te falei, né, que eu esqueci de falar da Rosalind, do porquê que dessa plataforma tem o nome Rosalind. Não é por acaso, né? Pode dizer enquanto eu só dou o copy-paste aqui do outro código. Que, inclusive, ali no ícone da Rosalind, tá vendo essa bolinha vermelha? Na verdade, é o raio-x que ela fez do DNA. Então tem tipo uma cruzinha, um X, que seria o DNA visto de cima. E foi essa foto que ela fez, que ficou conhecida como foto 51, uma foto super famosa, que fez com que o Crick e o Watson, né, que foram os descobridores, assim, quem desvendou a estrutura tridimensional do DNA, que ajudou eles a desvendar a estrutura do DNA. E é bem polêmico, na verdade, isso, porque eles ganharam o prêmio Nobel, né, junto com o Wilkins, e só que ela faleceu, acho que um ano antes de ganhar o prêmio Nobel. E o Nobel não é dado póstumo, só pra né? quem tá vivos, né? Pra quem tá vivo. Mas tem muita polêmica por trás disso, que alguns acusam ele de terem usado a foto sem a permissão dela. É bem polêmica essa história. E a gente acaba aqui não lembrando dela, né? A gente lembra mais do Watson e do Crick, esquece da contribuição dela. Triste, li os arquivos. E agora a gente vai implementar. E a sacada de implementar é que é muito parecido com o Longest Common Sequence, né? Essa que é a grande sacada. Então, por isso, eu vou cometer o mesmo erro da última vez. Só vou falando aqui de adiantado. Assim, se eu errar, não tem problema. Recebe 2 sequências. E o que a gente vai calcular? Mesma coisa. Que nem antes, a gente tinha... Deixa eu pegar aqui o exemplo, né? Que eu tinha criado, que era esse. Vamos parar para pensar, né? Se você tem uma palavra chocolate, e aqui você começou com o C, eu vou pular a letra H, tá? Choco, né? Então você começa de novo com tudo 0, porque o custo de edição é 0. Não teve nenhuma edição até agora, tá? Não teve nenhuma edição até agora. A primeira linha é tudo 0. Desculpa, não é tudo 0. Por quê? Começa com 0 aqui, mas qual que é o custo, então, de diferenciar uma string vazia com adicionar uma única letra? A letra C. O custo é 1. Por quê? Porque ele é o custo do que eu tinha antes, do que estava na minha esquerda, e adicionar uma letra. Então, sempre que eu for olhar uma posição qualquer, por exemplo, esta posição, eu vou olhar o que eu tinha do meu lado esquerdo, quer dizer, a palavra anterior até aqui, com essa letra nova, né? Então, pensa que você tem um número qualquer aqui, né? Vamos pensar que é 2, 1, 2, por exemplo, e eu quero saber aqui. Qual que é o número que eu vou ter aqui? Bom,
A diferença da palavra CH com a palavra C era 1. Tá dando exemplo, era 1. Então, quer dizer, se eu vou colocar mais a letra O, se eu só estou adicionando a letra O, o novo custo é esse 1 aqui, mais 1, porque eu estou adicionando uma letra. É 2. Tá? O valor numa posição ele é sempre o valor da esquerda mais 1. Ou o valor de cima, porque então eu estou com a palavra show, né? E ignorando a letra C. Ignorando a letra C, então é esses 2 mais 1. Então, ou ele é ao lado da esquerda mais 1, então eu estou simulando uma inserção, ou é ao lado de cima mais 1, que eu estou simulando uma remoção. Ou ele é o da diagonal, se as duas letras forem iguais, não tem custo nenhum, então ele é exatamente o da diagonal. Ou se as duas letras forem diferentes, a gente troca uma letra pela outra. Então é diagonal mais 1. Então, se antes era o max de 3 valores, agora eu quero o mínimo, porque eu quero a distância menor possível, de 3 valores. Só que para pensar, aqui em cima, na primeira linha, eu só tenho a esquerda, eu não tenho cima, eu não tenho diagonal. Então, como ele é sempre da esquerda mais 1, então ele é literalmente isso daqui, tá? Porque ele é sempre da esquerda mais 1. A mesma coisa a primeira coluna. Como não tem esquerda, eu não tenho que comparar com a esquerda. Como não tem diagonal, não tem que comparar com a diagonal. Então, ele só pode ser a string anterior com mais um caractere, ou sem um caractere. A string anterior sem um caractere, a string anterior sem um caractere. Então, em vez de a gente iniciar zerado, agora a gente inicia dessas formas as duas linhas, tá? A linha e a coluna. E agora o mistério é esse. Só que esse é o que a gente acabou de falar. Ele é o mínimo, né? Ele vai ser o mínimo de 3 opções, tá? De 3 opções, ou 4, se a gente parar para pensar. Ele é a linha anterior, né? A linha anterior, o i-1j, então a linha anterior, mas na mesma coluna, mais 1, porque a gente está considerando isso daqui uma adição de um caractere, ou a mesma linha, na coluna anterior, mais 1, porque eu estou removendo um caractere, ou a diagonal mais o custo da troca. O custo da troca é 1 se eles forem diferentes, é 0 se eles forem iguais. Vamos lá? Quer dizer, então é uma parcimônia, né? Você vai pelo mais simples, no caso. O que te gera menos custo. Menos custo, porque eu quero a menor distância de edição. Eu poderia, é verdade, porque eu não comentei isso antes, né? Eu poderia falar que a distância de edição do chocolate com o chocolate é que, na verdade, então eu deveria chocolate. 11 foi ótimo, não sei contar. 9. Poderia remover os 9 caracteres e digitar 8 caracteres. Poderia, então a distância aqui de edição é 17. Mas eu não quero uma distância de edição qualquer, eu quero a menor possível. Qual que é a menor distância entre duas palavras, né? A menor distância de edição. Por isso que a gente quer a menor, tá? A gente quer o mínimo de modificações que faz isso pra gente. E o problema vai pedir as modificações ou ele vai pedir o número? Maravilha. Então esse é um daqueles que a gente não precisaria da matriz inteira. Mas vamos fazer a matriz inteira, acho que é melhor, né? Então, de novo, eu vou usar um cost, uma matriz de custo, np import numpy, né? Numpy np, digita direito, porque o Guilherme erra bastante, custo de edição 1 aí, porque eu digitei errado, ou 2. np.zeros, lembra que eu errei da outra vez? Era len de sec1 mais 1, porque eu preciso da primeira coluna, len de sec2 mais 1, porque eu preciso da primeira coluna, coluna, né? E agora a gente vai fazer os fors. Eu fiz primeiro um for no range do sec1, do len do sec1 mais 1, e depois eu fiz um for no j em range do len do sec2 mais 1. Então o que eu fiz? Então pensa que eu estou na linha I na coluna j. Aliás, só quer começar do 1, né? Tem que começar do 1. Estou na linha I, coluna j. Então o custo de I,J ele é o menor do custo, está certo isso aqui, tá, né? Do custo, de I menos 1, J mais 1, custo de I,J menos 1 mais 1 e custo de I menos 1, J menos 1 mais um change cost. O change cost, ele é sequência 1, posição I menos 1, se ela é igual à sequência 2,
e menos 1, desculpa, J menos 1, se esses dois são iguais, o custo tem que ser 0. Só que repara, se esses dois são iguais, vai devolver true. True vale 1. Se esses dois são... Eu quero o contrário disso, né? Então, em vez de igual, diferente, tá? Poderia usar o diferente, poderia usar o not, poderia fazer um if, o que você achar que for mais legível, tá? O que você quiser que for mais legível, tá valendo. E faltou definir o custo da primeira linha da primeira coluna. Então, primeira linha, aqui é uma sacada que eu gosto, ó. A primeira linha tem tamanho J, né? A primeira linha tem tamanho J, ela é os números de 0 até J. Range J, ou J mais, desculpa, len de sec2. Tenho mais um. Quer ver? Eu vou só rodar isso daqui, só para vocês verem aqui. Então, edit distance de Guilherme e Vanessa é 9 por 7. E aí eu errei alguma coisa, sec2 not defined, aqui faltou o 2. Errei de novo, então era mais um mesmo. Então tá, faltou mais um aqui. Isso aí. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Você conhecia isso? Eu acho super legal, eu sempre esqueço. Não, conhecia não. É super legal. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô falando, olha, esse trecho de matriz vai receber todos esses valores. E aí ele pega um trecho e enfim em outro lugar. Então eu poderia fazer, por exemplo, olha, o cost na linha 3, da terceira posição até a quinta posição, ela é igual a esses valores aqui, ó, 4, ou 34, 34, 32. São 3 valores, né? Desculpa, é só o 3 e o 4, né? O último é exclusive. Então, exclusive. É. E aí, ó, 34, 34, 32. É bizarro, mas é o poder do NumPy. Você consegue falar um trecho, né? Um slice da tua matriz, e você poderia usar aqui o quê? Um slice de outra matriz. Então é super legal. Você copia trechos de matriz e não precisa ser uma dimensão. Podia ser 2 dimensões. Poderia fazer aqui assim, assim. E aí eu tenho um lado... Ó, aqui só iria o mesmo resultado, né? E aqui eu teria uma matriz de 3x3, por exemplo. Ele pega essa matriz de 3x3 e coloca lá dentro. Então é super prático em alguns momentos. Ah, e olha agora, dá pra fazer o seguinte também, olha. Toda a primeira coluna, mesma coisa. Sec1 mais 1. Super legal, ele preenche aqui pra gente. Então, à medida que a gente vai aprendendo a lidar melhor com o NumPy, vai aprendendo essas coisas super legais de fazer. E à medida que você vai esquecendo, que nem eu vou esquecendo, você vai reaprendendo, porque por algum motivo você relembra. Vamos ver o que deu. Deu 8 a distância entre nós dois, que parece fazer sentido, Vanessa, porque meu nome tem tamanho 9. E a gente tem um caractere em comum. Então parece fazer bem sentido que seja 8 a distância. É. Pode falar. Teria que fazer 8 modificações para o make meu nome chegar no seu nome. Isso, né? Mantém 1, né? Seu nome tem 7, né? Então 1 mantém, 6 troca, já viraram 7, né? Provavelmente se bater a posição. E aí, mas como bater seria tudo a mesma coisa, aí coloca mais 2 ali, né? Mais 2 não, mais 1, porque já teve um que bateu. Deixa eu só testar esses dois aqui, o pleasantly e o meanly. E aí o teste deu 5, fez sentido. E o contrário, que lembra que tem que funcionar nas 2 dimensões. Tem que dar o mesmo resultado e é bom porque são strings de tamanhos diferentes. Então se eu errei o I e o J, é provável que eu receba um erro. Tá? E eu não recebi. Deu certo. Tamanho 5. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou só mudar essa função para retornar só o último. E aqui também é outra coisa que eu sempre sofri, sempre, de tempo em tempo eu esqueço. É só colocar -1, -1, né? Contando o último elemento. Também sempre esqueço disso. 8, 7 e deu errado. O que eu errei aqui? Vírgula -1. 8, 5, 5. Beleza. Vamos lá. Eu acho que dessa vez vai sair mais fácil. Dessa vez eu acredito. Esse é recorde, hein? Esse ficou bom. Esse foi sem erro, sem bug. Mas também teve toda a base anterior, né? Todo o código que a gente já tinha visto, etc. Ajuda bastante. Então, repara que dessa vez eu já fui de uma vez, né? Fui no I, no J, já deu para adicionar isso daqui que foi legal. Umas coisinhas que são mais educadas aí, né? Obrigado, Vanessa. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.